Eu não sei quando começou exatamente, mas eu percebi algumas noites atrás. Ainda era cedo, entre 6:30 e 7 da noite. Eu estava assistindo televisão na sala e ouvi esse barulho. Era baixo, fazia toque, toque. Tinha um intervalo de uns 3 segundos entre um toque e outro. Inicialmente pensei que era meu sobrinho de 3 anos quebrando alguma coisa escondido, mas o barulho vinha da entrada da casa que estava com a luz apagada. Não poderia ser meu sobrinho porque ele tem medo do escuro. Eu percebi que o barulho vinha debaixo do carro, então o mais provável era que fosse algum animal saltante, como um gafanhoto ou um sapo que estivesse embaixo do carro tentando sair, se debatendo contra o fundo do carro enquanto saltava. Minha suspeita se confirmou quando eu liguei a luz da garagem, olhei por debaixo do carro e não vi nada. Mas o barulho parou do mesmo modo como grilos param de criquilar quando a gente se aproxima deles. E voltou quando eu desliguei a luz e saí de lá. Que bicho chato, eu pensei. O que me restava fazer era aumentar o volume da televisão e tentar ignorar o barulho. Mas mesmo o volume da TV estando alto ao ponto de as outras pessoas da casa reclamarem da altura, eu ainda ouvi o barulho. Como uma espécie de birra, eu decidi ver o filme até o final mesmo com o barulho me perturbando. Depois decidi ir para o meu quarto para me distanciar mais. Funcionou por um tempo. Eu li um pouco, depois fiquei no celular até sentir sono. Quando o sono veio, eu apaguei a luz do quarto e dormi. Não sei que hora da madrugada era quando eu acordei no meio da noite. Eu não olhei porque não importava. Eu só queria voltar a dormir, pois tinha que acordar cedo de manhã para ir ao trabalho. Mas antes que eu conseguisse, eu ouvi. Era um barulho igual ao primeiro, só que um pouco mais alto, como se a fonte do som estivesse mais próxima. Mas não podia ser o mesmo, não faria sentido se fosse. Meu quarto fica do lado do quintal, que é o oposto da entrada. A janela do meu quarto fica próxima à torneira do quintal. Então pensei que esse novo barulho era resultado da água batendo no fundo do balde quando a torneira pingava. Tentei ignorar e voltar a dormir, mas o barulho, apesar de não ser alto, ele me desconcentrava. Era irritante ao ponto de eu chegar a pular a janela para fechar direto a torneira. E, para minha surpresa, ela não estava pingando. Voltei para dentro e conferi a pia da cozinha, a do banheiro, o chuveiro e até a caixa de descarga do vaso sanitário. E nada estava pingando. Sem sucesso aparente, eu voltei para o meu quarto. Quando cheguei, percebi que o barulho havia parado, pelo menos por enquanto. Eu deitei, peguei o cobertor, liguei o ventilador e no exato momento em que eu desliguei a luz, o barulho voltou e dessa vez estava dentro do quarto. Me veio à mente uma última explicação possível. O ventilador devia estar com uma engrenagem quebrada e esse barulho era o estalo da engrenagem. Quem já segurou um ventilador para ele não girar alguma vez, só por curiosidade ou por outro motivo, sabe que as engrenagens estalam quando se faz isso. O teste dessa hipótese foi o que me assustou pela primeira vez. No momento que eu liguei a luz para examinar o ventilador, o barulho parou. O ventilador ainda estava ligado e não emitia nenhum som de estalo semelhante aos toques do barulho. E alguns segundos depois que eu desliguei a luz, ele voltou. O barulho só era ouvido no escuro. Eu lembrei que o barulho debaixo do carro parou quando eu acendi a luz da garagem. Não tinha nenhum barulho quando eu estava lendo com a luz do quarto ligada. O barulho do quintal parou quando eu abri a janela para ver a torneira. Quando eu fui conferir as torneiras da cozinha e do banheiro, não tinha barulho porque a luz do quarto ficou ligada e o barulho voltou quando eu desliguei a luz. Eu comecei a ficar paranoico. Meu quarto tem um interruptor ao lado da cama, então eu podia ligar e desligar sem ter que levantar. Eu comecei a fazer isso várias vezes e o resultado foi sempre o mesmo. O barulho parava quando a luz acendia e voltava quando a luz apagava.
Esse barulho é só um inseto que entrou no meu quarto quando eu abri a janela. Eu queria acreditar nisso. Era a única explicação lógica possível. No instinto infantil de autopreservação, eu cobri meu rosto totalmente com o cobertor, dizendo a mim mesmo que eu estava fazendo aquilo para não ser picado pelo inseto, e dormi com a luz ligada. No dia seguinte, não havia mais barulho. Eu acordei tarde e não tive tempo de procurar pelo inseto, mas prometi a mim mesmo que quando eu voltasse do trabalho, aquele maldito bicho ganharia uma boa sapatada. Quando eu cheguei, para a satisfação da minha mãe, eu limpei todo o quarto com a intenção de encontrar o bicho que não me deixou dormir à noite. Eu encontrei 4 baratas, 2 grilos e muitas traças, mas nada do inseto que fazia aquele barulho. Imaginei que ele fugiu quando eu estava no trabalho. Pelo menos minha noite seria tranquila, eu imaginei. O início da noite foi bem tranquilo. Só por precaução eu deixei a luz da garagem ligada. Não ouvi nada até as 9 horas. Ainda era um pouco cedo para dormir. Eu geralmente durmo às 10h30, mas senti sono cedo. Talvez por não ter dormido o suficiente na última noite. Eu fui deitar mexendo no celular até estar totalmente sonolento. Minha intenção era me forçar a dormir a noite toda sem me acordar de madrugada de novo. Quando o sono veio, eu até considerei deixar a luz ligada, mas pensei que isso era besteira. Eu havia conferido o quarto todo de tarde e não havia nenhum bicho. Desliguei a luz e dormi. O plano não deu muito certo. Eu não consegui dormir por toda a noite. Eu acordei e ele estava lá. O mesmo barulho. Parecia estar dentro do quarto em algum lugar em cima do roupeiro. Eu liguei a luz e subi em uma cadeira para olhar em cima do roupeiro, mas não encontrei nada. Quando a luz apagou, o barulho estava debaixo da cama, depois embaixo da mesa e depois de trás do ventilador. Cada vez que eu ligava a luz, o barulho mudava de lugar. Eu estava começando a ficar com medo. Eu estava criando teorias sobre isso ser um fenômeno paranormal. Eu tentava me convencer que não é um tipo de fantasma, pois em relatos sobre fantasmas, as pessoas sempre afirmam sentir presenças como se houvessem pessoas perto ou observando. Eu não sentia isso. Eu não sentia nenhuma presença. Eu só ouvia o barulho. Sem poder fazer nada, decidi dormir, ou pelo menos tentar. Eu me cobri totalmente com um cobertor, inclusive meu rosto, e fechei os olhos. Fiquei parado esperando o sono, como uma forma de tentar provar para mim mesmo de que não era nada demais aquele barulho. Eu decidi apagar a luz para dormir. O barulho voltou, e desta vez estava bem em cima de mim, do outro lado do cobertor. Isso me deixou nervoso. Aquilo com certeza não era um inseto. Eu tentei ficar imóvel, mas o medo era mais forte. Eu comecei a tremer e, surpreendente, o barulho parou. Por um instante eu achei que ia ser atacado pelo monstro imaginário que eu criei na minha mente, mas nada demais aconteceu. Ele só recomeçou num ponto mais distante, como se meu movimento tivesse feito ele se afastar. Nesse momento eu percebi que não era exatamente a luz. Era a minha presença que fazia ele parar. Ele se escondia quando eu procurava. Era uma espécie de jogo de provocação. Seja o que for que estivesse fazendo barulho, só fazia quando estava em uma distância segura ou quando achava que eu estava dormindo. Eu me sentia como um guarda-dorminhoco em uma comédia dos anos 90. Quando eu mexia, o barulho parava. E quando eu parava, o barulho voltava.
Era como se fosse uma criança com medo de eu acordar e pegar ele no ato de uma travessura. Isso me deu uma certa coragem, pois parecia que ele tinha medo de mim. Mas também me provocou, pois finalmente eu me convenci de que o que fazia o barulho sabia o que estava fazendo. Cheguei a consultar um médico psiquiatra com medo de estar tendo alucinações, mas os exames indicaram que minha saúde mental está perfeita. Cheguei a pesquisar rituais para expulsar fantasmas e criaturas sobrenaturais, mas nada funcionou. A situação só piorou, pois depois deles, o barulho percebeu que eu sabia sobre ele. Sabia que ele era um ser pensante. Ele parou de se esconder. Ele não espera mais a noite, nem que eu durma ou que a luz se apague. O barulho agora me perturba o dia inteiro. Eu não tenho mais medo, mas mesmo assim o barulho me irrita. Eu não consigo trabalhar ou dormir direito. Onde quer que eu vá, o barulho me acompanha. Não sei o que está fazendo, se é um anjo, um demônio, um fantasma, um duende ou um ET. Eu só quero que esse maldito barulho pare.